oportunidade de estar aqui nessa noite, conhecendo mais uma parte do povo de Deus que vai morar no céu. Meu coração regozija de alegria pela oportunidade que o Senhor me concede nessa noite. Quero agradecer ao pastor Elias pela oportunidade de me conceder o púlpito. Eu confesso que eu estou com temor e tremor mediante a essa responsabilidade. A nossa irmã Natália, que com todo carinho fez o contato e nós conversamos durante esse tempo. Eu confesso que eu ganhei uma amiga. Todas as vezes que eu ouvi a tua voz, eu sentia a presença de Deus na tua vida, minha querida. Deus é contigo, tá? Eu quero agradecer a irmã Sheila, também, que nos recebeu com todo carinho, com café da tarde maravilhoso. Trago aqui a todos os irmãos a saudação do meu pastor, que é o meu sogro, pastor João Donizete, ali da cidade de São Joaquim da Barra, e também dos meus filhos, Fábio Augusto e Isaac, não puderam estar aqui comigo, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Recebo o carinho, o abraço de toda a nossa congregação também ali de São Joaquim da Barra. E a todos os líderes de departamento, é um congresso unificado, Deus abençoe a vida de vocês, todos de amarelo, estão lindos. Deus abençoe essa igreja maravilhosa. E a irmã Viviane, que veio comigo também. Cadê ela? Está ali. A Viviane é uma amiga que o Senhor me deu, uma serva do céu. Existem amizades que o Senhor nos apresenta, que vem diretamente do céu. E a Viviane é uma delas. Deixou ali o esposo, o filho, e está aqui comigo fazendo a obra do Senhor, para a glória de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21, o tema, o qual foi escolhido para essa festividade. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. O congresso começou quinta-feira e ele já vem falando, e ele já vem fazendo e realizando. E essa noite não será diferente para a glória de Deus. Os irmãos encontraram? Já está aqui no telão. Vamos ler? Minha Bíblia é um pouco diferente, uma outra versão, mas diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há desenfreio ou contenda, antes sejam cheios do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e entoando salmos de todo o coração ao Senhor, dando sempre graça por todas as coisas ao Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo dóceis uns com os outros no temor de Cristo. Amém? Pode se assentar. Assim que a irmã me passou o tema da festividade, eu orei ao Senhor e eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa grande festa. Muito obrigada, minha irmã. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele funda a igreja de Éfeso, usando como base para espalhar o evangelho na Ásia Menor. Ele fica ali ensinando por um longo período e após ensinar, parte das suas próximas missões, ele parte para ali. Essa igreja era elogiada por sua perseverança, trabalho árduo e boa doutrina, porém criticada por abandonar o primeiro amor e voltarem às suas obras iniciais. O povo havia perdido o fervor inicial, o primeiro amor àquela igreja estava a perder. Os irmãos ali daquela igreja também, antigamente, uma fé fervorosa, eles haviam naquele momento começado a perder a intimidade com Deus. Naquela igreja, onde tudo era algo maravilhoso, de repente eles começam a acostumar com as rotinas do dia a dia. Eles começam ali a achar que tudo era normal. Então, coisas que antigamente para eles não poderiam acontecer dentro da igreja, agora ali eles estavam acostumando e deixando os velhos costumes voltar para dentro da igreja. E Paulo, vendo mesmo de longe tudo isso, começa a enviar cartas a essa igreja a fim que ela continue sendo a
igreja que guarda a integridade doutrinária, o compromisso com a verdade, sem perder a simplicidade. O Paulo também destaca a importância do amor e a paixão pela fé. Então, no capítulo 1, a essa carta, o qual Paulo envia à igreja de Éfeso, ele vai relembrar os irmãos sobre o plano da redenção. Já ali no capítulo 2, ele vai falar sobre a salvação por graça, e ele começa a explicar para os irmãos que mesmo eles sendo pecadores, porque tendo a natureza pecaminosa, eles eram merecedores da ira de Deus, mas Deus é tão rico em misericórdia, e ele envia um amor tão grande, que embora eles estivessem mortos por todos os pecados que eles haviam cometido, Deus naquele momento, ele dava uma nova chance para cada um deles, porque Cristo é amor. E então ele vem a falar que pela graça, o povo daquela igreja, e assim também nós, somos salvos. No capítulo 3, então ele começa a falar das suas aflições e sofrimentos, de tudo quanto ele havia padecido e continuava a padecer por amor à obra de Deus. E então ele começa a falar pelo povo que agora era o momento deles começarem a crescerem na fé, que não bastava mais agora tomarem o leitinho que eram acostumados, mas agora eles precisavam se alimentar de um alimento mais fortificado. Eles precisavam entender o tamanho, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus, o qual invadiria o coração de cada um. Paulo então falava desse amor que excede todo o entendimento. E Paulo mesmo de longe, por amor àquela igreja, no capítulo 4, ele começa agora a apertar um pouco mais, e ele começa a falar sobre o posicionamento que eles tinham que tomar, de não andar mais como antigamente, mas que eles deveriam tomar uma posição de deixar a velha vida, e ter um compromisso fielmente ao Senhor. As práticas pecaminosas não mais poderiam invadir o coração, porque quanto mais eles deixavam as práticas voltarem, mais o coração de cada um deles iam se enfraquecendo na palavra do Senhor. No capítulo 5, agora ele faz uma convocação aos irmãos, para que os irmãos fossem imitadores de Deus e não do mundo. E ali no versículo 14, ele vai dizer assim, enfatizando, na minha Bíblia está bem em destaque: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre dos mortos, e Cristo te iluminará. E aí, meus irmãos, nós chegamos no versículo 18, o qual foi escolhido o tema: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Ele estava querendo dizer: para que vocês vão procurar alegria em algo passageiro, que pode causar coisas que prejudicam a vocês? Ao invés disso, se encham da presença do Senhor, porque a presença do Senhor é que te fortifica, a presença do Senhor é que te fortalece, é a presença do Senhor que vai fazer você caminhar por todo o tempo. E então, no capítulo 6, ele vai dizer ao povo sobre relacionamento familiar, relacionamento entre funcionários e patrões, e ele vai dizer: olha, vocês não estão entendendo, igreja, vocês estão discutindo um com o outro e achando que o problema são com os irmãos. Não, ele vai dizer que o problema não é com as pessoas. Ali no capítulo 6, ele vai dizer que há uma guerra espiritual, e que a batalha não é contra a carne ou sangue, e ele vai dar uma classificação de demônios que está agindo ali naquele momento. Mas não só isso, ele também entrega uma receita àquele povo, e ele vai dizer qual é as armaduras que eles devem usar, quais as armas eles devem lutar, para que eles vençam todo o mal e sejam vitoriosos para a glória de Deus. Paulo, ele amava aquela igreja, e por isso o zelo para com ela.
Mas a pergunta nesta noite é como se manter avivado até o fim. É o tema da festividade. Paulo, ele não era diferente de mim e de você. Ele sofria os mesmos ataques no mal, porém ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Paulo conhecia a voz de Deus. Lembra do caminho de Damasco, quando Deus fala com Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo conhecia a voz de Deus e sabia quem era o Deus que tinha o chamado. Paulo sabia exatamente como se manter avivado durante toda a caminhada dele. E durante toda a leitura do livro de Efésios, a carta que Paulo escreve para a igreja de Éfesos, o Senhor me levou até Jeremias. E eu quero que você nessa noite abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. Como é que nós nos manteremos avivados até o fim? A palavra do Senhor vai dizer assim, revelação que teve Jeremias da parte de Deus, que dizia: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, eis que estava fazendo uma obra sobre as rodas, ou sobre duas pedras. E o vaso do barro que estava fazendo se estragou na mão do oleiro. Por isso voltou-lhe fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu melhor. Nessa noite, meus irmãos, eu quero compartilhar com você. Numa pesquisa rápida no Google, se você for fazer ali, nós vamos encontrar que existe mais de 200 tipos de barros. É muito barro, não é? Mas somente 8 tipos de barro servem para se fazer um vaso. Deus, conhecedor do barro que eu e você nós somos, Ele sabe qual é o barro mais maleável, qual é o barro mais resistente, que suporta mais, pois tem barro que até permite Ele até permite que Deus trabalhe na vida dele, mas Ele não deixa que todas as impurezas sejam retiradas dele, para que feito um vaso segundo a obra do Senhor. Outros até querem ser vaso, mas não querem deixar de ser barro. Olha bem, então, nesta noite o Senhor está falando conosco, porque eu sei que não é fácil continuar da maneira que nós estamos, mas Deus tem uma obra certa para a vida de cada um de nós. O segredo é abrirmos nosso coração, deixar a palavra do Senhor adentrar e Ele fazer morada e modificar o barro, moldar o vaso de acordo com a vontade dEle para a minha vida e para a tua vida. Pois bem, meus irmãos, no versículo 1 vai dizer que Deus fala com Jeremias. E aí no versículo 2 vai falar assim, ó: levanta-te e desce à casa do oleiro. A primeira coisa que eu vejo nesses versículos é que nós precisamos nos levantar do lugar onde nós estamos. Se nós ficarmos ali do mesmo jeito que nós continuamos na nossa caminhada, do mesmo jeito onde todo mundo está paralisado, não vai ter avivamento na nossa vida. Se nós continuarmos da maneira que o mundo quer, que o inimigo quer que nós continuemos, nós não vamos nos posicionar e então vai continuar a mesma coisa. Mas nesta noite o Senhor fala ao coração e diz: levanta-te. Isaías capítulo 60 e versículo 1 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É noite de nos posicionarmos, é noite de decisão, porque tudo na nossa vida é condicional. Se nós ficarmos da maneira que nós estamos, vai continuar do mesmo jeito. Mas se nós nos posicionarmos, se nós nos levantarmos mediante a situação, Deus tem algo especial para a minha vida e para a tua vida.
nessa noite. Não deixe o medo te paralisar, independente da situação que você esteja vivendo. Levanta-te, levanta-te nessa noite. Levanta-te, porque se você se levantar, Deus será contigo. Aleluia. Continuando os versículos, vai dizer assim: e ali farei ouvir as minhas palavras. A irmã Viviane louvou ao Senhor com um hino, dizendo sobre as vozes que nós devemos calar. E eu pergunto para cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui nessa noite: qual é a voz que você tem dado ouvido? Jeremias se levanta, e a palavra vai dizer que ele ouviu a voz do Senhor. Quais são as palavras que você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido à voz das suas emoções? Porque muitas vezes as vozes das emoções invadem o nosso coração, e a Bíblia vai dizer que o coração é enganoso, e o inimigo trabalha através das nossas emoções. Qual voz que você tem dado ouvido? A voz do inimigo, que como um dardo inflamado do maligno, muitas vezes é lançado em nossa mente. Mas nessa noite, eu espero que você tenha ouvido a voz de Deus. Os seus ouvidos têm que estar abertos para a voz de Deus. O Senhor te dá autoridade para você repreender todas as outras vozes que não sejam a voz de Deus na sua mente. Por quê, minha irmã? Porque para nós continuarmos sendo avivados até o fim, precisamos ter um relacionamento com Deus. Não tem como nós discernirmos o que vem de Deus, o que não vem, se nós não conversamos com Ele. Como nós vamos saber a voz do Deus Todo-Poderoso, se você não conversa com Ele, se você não conta as suas dificuldades, se você não fala com Ele sobre os seus anseios, sobre os seus projetos? Nesta noite o Senhor fala conosco, ao nosso coração. Ele está nos esperando no momento da oração. Ele está nos esperando no cantinho que tem reservado em nossa casa, nos cultos das congregações. O Senhor, Ele quer ouvir a nossa voz, e ouvindo a nossa voz, Ele também falará com cada um de nós. Para distinguir a voz de quem fala conosco, nós precisamos também ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso manual, e sem lermos ela, nós ficamos sem direção. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela contribuirá para o avivamento que chegará na minha vida, na tua vida, e continuará até o fim, para a glória de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer que nós não devemos nos conformar com os padrões desse mundo, porque no mundo tudo é normal. É uma dor constante, é uma angústia constante, é uma depressão constante, mas a palavra do Senhor vai dizer que o Deus Todo-Poderoso, Ele já levou todas as nossas enfermidades. O nosso Deus é o Deus poderoso que ainda cura. O nosso Deus, Ele quer que nós não nos conformamos. Podemos passar por momentos de dificuldade, mas nós não permanecemos no momento da dificuldade. O nosso Deus é um Deus que trabalha. E então, nós não nos conformando com o mundo, nós então precisamos permitir que o nosso Deus venha transformar com a renovação da nossa mente, para então entendermos qual é a boa, perfeita vontade do Senhor. No versículo 3 agora, vai dizer assim: desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as pedras. Jeremias, ele obedece à voz do Deus Todo-Poderoso. E o interessante é que nós temos duas maneiras de obedecer. Você pode obedecer
Porque alguém está te falando, você precisa obedecer, e você vai obedecer para mostrar para os outros que você está sendo obediente. Mas o coração não está obedecendo. Como você também pode obedecer, mesmo que o coração esteja triste, não querendo, mas você fala, se essa é a vontade do Senhor para a minha vida, eu prefiro obedecer, porque a obediência está a vitória. E o avivamento também passa pela obediência. Meus irmãos, há um tempo atrás, na minha vida, eu estava morando na cidade de Aramina, e eu estava passando muitos tipos de prova, eu e minha família. E então, a minha cabeça, eu pensava, eu preciso mudar. Meu esposo era pastor, e eu falava, volta a trabalhar, eu volto a trabalhar, é muita prova. E no momento nosso de dificuldade, a gente quer largar tudo, a gente quer procurar uma alternativa. Mas veja como o coração do homem é enganoso. E nós fomos procurar lugares para a gente mudar. E o trabalho dele, que ele fazia secular, fora do pastoreio, ele estava trabalhando no sul de Minas Gerais. E nós fomos até Guaxupé. E nós encontramos uma casa ali em Guaxupé. Não sei se os irmãos conhecem, quantos conhecem Guaxupé aqui? Nós encontramos uma casa ali em Guaxupé. E eu falei, é de Deus. Fomos na imobiliária, pegamos a chave. Falei, amor, você vai voltar a trabalhar. Eu vou voltar a trabalhar e nós vamos continuar adorando a Deus. E vai ser tudo uma bênção. Prova de todos os lados. Pegamos a chave, fomos lá na casa, abrimos a casa. Quando a gente estava saindo da casa, a dona da casa chegou. E ela falou assim, vocês pegaram a chave na imobiliária? Pegamos. Olha, eu vou tirar da imobiliária, não precisa de fiador. Vocês podem morar na casa, vou abaixar o aluguel para vocês. E meu coração se alegrou. Eu falei, é de Deus. É de Deus, porque a gente não precisa mais passar o que a gente está passando. É muito sofrimento, é muita dificuldade. E nós fomos para casa tudo feliz. E o meu esposo falou, agora eu só preciso de uma resposta do meu patrão. E quando ele liga para o patrão fala assim para ele, olha, vamos deixar para mais tarde, para o ano que vem. Aí o ano que vem você muda, vamos esperar mais um pouco. Isso era lá para setembro, outubro, e meu coração se angustiou. E eu falei, Senhor, por que o Senhor não abriu a porta? Eu queria tanto ter passado para essa porta. E naquele dia ele foi num culto na sede. E quando ele chegou ali na sede, Deus usa um vaso para falar com ele. E ele diz assim, tenho eu fechado todas as portas, porque aonde eu quero te colocar ainda não é o momento. Meus irmãos, por que eu estou falando isso para você nessa noite? Porque a obediência, ela antecede a tua vitória. Jeremias obedeceu a voz do Senhor. Quer ter vitória, quer ser avivado na tua vida? Seja obediente. Seja obediente a Deus. Seja obediente aos seus pastores. Seja obediente à sua liderança. Jovens, meninos, adolescentes, sejam obedientes aos vossos pais. A obediência antecede a nossa vitória. Hoje eu verifico, se eu tivesse ido, provavelmente eu tinha sofrido, mas o lugar da bênção é onde o Senhor te direciona. Não saia fora da direção de Deus, não. Não tome nenhuma decisão precipitada, não. Seja obediente à voz de Deus. Aleluias. E muitas vezes, no meio da nossa caminhada, nós achamos que nós precisamos nos dedicar. Eu quero fazer tal coisa na obra de Deus. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero me destacar. Eu quero estar cantando no ministério do louvor. Eu quero estar pregando a palavra. Tem pessoas que foram chamados para isso. A Bíblia vai dizer que cada um foi chamado para uma coisa. Mas tem pessoas que o Senhor também chama no secreto. E nessa noite, quem sabe você não seja uma dessas pessoas que o Senhor tem chamado para você servir primeiramente dentro do teu lar, dentro da tua igreja, lá no teu trabalho,
olho, isso também é obediência. Às vezes não é lugar de destaque que o Senhor quer te dar, Ele quer começar a avivar dentro da tua casa, lá no teu lar. É o começo do avivamento que se estende para todos os outros lugares no qual você passará. Susan Wesley, em sua biografia, vai dizer que ela tinha 19 filhos, 9 morreram. Pode procurar que você vai encontrar a história dela, mas 10 sobreviveram, e os 10 foram grandes homens e mulheres de Deus. Uma mulher que começou o avivamento dentro da casa dela, obedecendo o chamado do Senhor. Essa mulher não se passava um dia sem buscar o Senhor em oração, sem interceder por cada um do filho, sem ouvir o que eles planejavam, os sonhos que eles tinham. E a biografia vai dizer que nenhum filho se perdeu. Obediência para aquilo que você foi chamado, obediência para aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, isso também é avivamento. A história vai dizer que um dos filhos desta mulher, John Wesley, foi um menino que aos 5 anos de idade, quando a casa pegava fogo, ela consegue salvar 9 dos filhos, mas John Wesley, o menorzinho, fica dentro da casa, e em suas orações ela dizia: Senhor, eu tenho um ali dentro, foi aquele que o Senhor me deu, e eu não abro mão, porque eu sei que o Senhor tem um projeto, eu sei que o Senhor vai trabalhar e vai usar ele nas tuas mãos. E a biografia vai dizer que o menino é retirado do meio do fogo ileso, e o apelido desse menino era o tição tirado do fogo. E assim como a mãe profetizava, ele foi o fundador do movimento metodista, um menino que desde pequeno a chama ardia em seu coração, e o avivamento que começou dentro de uma casa se estendeu para todos ali naquela região. Aleluia. Deus fala contigo nessa noite. Tem avivamento para começar dentro da tua casa, tem avivamento para começar dentro do teu coração, que se estenderá para a tua família, para os teus filhos, para o esposo, e então chegará até a sua congregação, e depois, minha irmã, vai se estender, meu irmão, para todos aqueles que te rodeiam, para a glória de Deus. Paulo vai dizer no capítulo 5, no versículo 15: sede cuidadosos como andeis, não com nécios ignorantes, mas como sábio. Vocês precisam decidir sobre a bênção e a maldição. Minhas irmãs e meus irmãos, está diante de nós a bênção ou a maldição. É um posicionamento. Não tem como nós sermos avivados vivendo na mesmice do dia a dia. Não tem como o avivamento chegar na nossa casa, na nossa vida, sem um posicionamento de compromisso com Deus, de adorá-lo em espírito e em verdade. Obedecer à palavra de Deus é também um avivamento. E aí, prosseguindo a leitura, nós vamos ver que vai dizer assim, que o oleiro, ele estava trabalhando sobre as rodas. E aí vem o processo do barro, do vaso. E o processo do vaso, ele dói. O processo não é fácil, porque no processo tem perdas. No processo tem choro. O processo não é fácil para cada um de nós, porque cada um aqui tem uma história. Mas ele é necessário por bom andamento da obra do Senhor. As irmãs que fazem pão, quando vocês começam a amassar o pão, quanto mais vocês amassam, mais a massa cresce, mais fofo fica o pão, não é assim?
na nossa vida também. Quanto mais amassados, quanto mais moídos pelo Senhor, mais azeite nós jorramos, mais testemunhos são gerados através da nossa vida, para a glória de Deus. Canta laba xerianta laba cheias. Talvez você não esteja entendendo no amassar do oleiro na tua vida, mas é necessário, porque todo esse processo são testemunhos que Ele está gerando em você. Você não está entendendo, mas nada foge do controle do nosso Deus. Ricanta labacheias. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida nunca tive motivos para chorar. Quem me vê cantando nunca imagina quantas noites escuras pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Deus fala contigo, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doía com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu pensei, porque a dor não suportei, Deus, será que eu vou morrer neste caminho? Mas meus irmãos, quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava tudo que Ele por mim fez, e palavras de conforto me dizia. O processo é necessário para a tua vida, mas em todos os momentos a mão do oleiro está sobre você. A morte chegou na minha casa 4 vezes. A alegria que invade mim é a alegria do Senhor. O inimigo queria viver jogada em uma cama, em um quarto escuro, mas maior é o meu Deus que nunca me deixou só. Há uma chama que arde aqui dentro e eu não posso parar. Eu perdi meu primeiro filho, nasceu prematuro de 6 meses, João Henrique. Meu segundo filho nasceu com nó no cordão umbilical e eu fiz uma outra cesárea, o Pedro Henrique. Minha terceira gestação, eu achei que eu ia perder o meu filho também. Eu já não tinha mais esperança, mas eu falava, Senhor, eu preciso ser mãe. Eu desejo ser mãe, Pai. Quando eu estava de 6 meses de gestação, eu tive um descolamento de placenta total, uma hemorragia que não parava. Fui para o hospital, internei, fiz cerclagem, o médico novamente me desenganou e disse, Regiane, não tem mais o que fazer, repouso até o final da gravidez, e enquanto a gente puder segurar a criança, nós vamos segurar. Antes de eu ter alta do hospital, meu esposo ia pregar na cidade de Guaxupé, novamente. Guaxupé faz parte da minha história. Nós éramos novinhos, ele não era nem presbítero ainda, era um diácono da igreja, e ele não queria ir. E eu falei, vai porque o Senhor te chamou para pregar o evangelho. E ele foi. Pastor Eli, o senhor conheceu o meu esposo? E ele foi pregar na cidade de Guaxupé. Ali naquela cidade, meus irmãos, ele não queria ir. Olha como que o inimigo ele é astuto.
O dente do meu esposo quebrou, o dente da frente. Ele já não queria ir, o dente quebrou. Ele falou, agora que eu não vou mesmo, vou consertar o dente, vou ficar com você. Eu falei, não, vai arrumar o dente e vai pregar o evangelho. Eu vou ficar aqui e Deus vai cuidar de mim. E ele foi. Pregou no sábado à noite, domingo de manhã. Domingo à tarde ia ter um culto com os jovens, a igreja lotada. E o pastor chamou ele novamente para pregar. E durante a ministração, o poder de Deus pairando sobre a igreja. Levanta uma irmã da cidade de Alfenas. O nome dela é Palaene. Às vezes alguém aqui conhece ela. Uma mulher de Deus que não nos conhecia. Fui conhecer ela pouco tempo atrás. E ela vem marchando no espírito e pega na frente do meu esposo e fala assim: da tua esposa cuido eu. O varão que está no ventre dela, esse não vai morrer. Ele vai viver porque ele é de linhagem sacerdotal. E ele faz promessas para a vida do meu filho. Resumindo a história, meu filho nasceu de 9 meses e é uma bênção para a glória de Deus. O tempo passou e nós agora no pastoreio. E durante uma mudança de cidade, durante as nossas mudanças que os pastores faziam, eu grávida de 5 meses, eu perco meu bebezinho Samuel. Samuel para de mexer. E ali eu tenho um parto normal. Num sábado, no domingo era a nossa posse. E eu precisava estar ali plena. O coração doendo. Mas eu precisava abraçar quem era necessário abraçar. Eu precisava dar uma palavra de conforto e falar: você precisa prosseguir. Mesmo quando o peito ardia em dor, o Senhor nos usa para fortalecer as outras pessoas. Talvez nessa noite você está esperando um abraço, uma palavra de conforto, mas meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que é você que o Senhor vai usar, porque isso também é avivamento. No meio do processo, a presença de Deus para a tua vida. No meio do processo, a fortalecimento de Deus para a tua vida e para o teu lar. O tempo passa, e agora morando na cidade de Franca, eu engravido novamente. E as lutas aumentaram, porque é assim, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. E aí, eu tive uma incisão na artéria uterina e eu precisava ter um acompanhamento especializado ali na cidade de Franca. E no meio desse termo, eu morando em Franca, nós fomos mudados novamente para uma outra cidade chamada Guará, que não tinha maternidade. E eu poderia ter um pré-eclâmpsia a qualquer momento. Imagine a minha mente, a batalha espiritual. Vai perder, não vai nascer, não vai nascer. Não tinha dinheiro, não tinha como comprar uma roupinha para o meu filho, não tinha como comprar um bercinho para o meu filho, tudo foi ganhado. E quando faltava uma semana, enfrentando lutas materiais, espirituais, enfrentando lutas ministeriais, eu não sabia o nome que eu colocaria na criança e ele ia nascer. E o meu esposo, de forma profética, disse: o nome dele será Isaac. Porque Isaac significa sorriso. E nós vamos voltar a sorrir. E o menino nasceu, o meu Isaac nasceu. E nós voltamos a sorrir para a glória de Deus. No meio do processo, no meio da dor, tem Isaac sendo gerado. Você não está entendendo, mas tem um sorriso te aguardando. Você não está compreendendo, mas tem algo de Deus maior do que você possa imaginar. Isso também é avivamento. Você pode levantar a tua mão e glorificar o Deus Todo-Poderoso? Aleluias. No ano de 2021, aprove o Deus poderoso levar o meu amado esposo. Foi a pior dor que eu senti na minha vida, porque eu pensei que eu já tinha passado por todos os processos.
Mas o Senhor ainda queria moldar um pouco mais o vaso. O Senhor leva o meu esposo. A princípio eu achava que não teria mais saída. Eu achava que não tinha mais condições de eu continuar. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava tudo que Ele por mim fez, e palavras de conforto me dizia. Meus irmãos, durante todo o processo, a palavra do Senhor vai dizer que as mãos do Deus Todo-Poderoso, as mãos do oleiro, estava sobre o barro, sobre o vaso. Você não está sozinho e nem sozinha no processo. Há um Deus que está com a mão poderosa sobre a tua vida. Nessa noite, permita ao Senhor trabalhar em vocês. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ore canta labacheias. Não há momento para você, não é o momento para você parar, meu irmão. Você precisa prosseguir mais um pouquinho. Tem fortalecimento de Deus para a tua vida. Você precisa prosseguir mais um pouquinho, porque tem algo diferente que você não imagina que Deus está preparando para você. Os processos são necessários. E agora, vai dizer assim a palavra de Deus, que o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. O próprio vaso se quebra na mão do oleiro. E quando ele se quebra, é sinal de reconhecimento. Sabe o que é isso? Ele está dizendo que até ali, aquele momento, ele tentou fazer da maneira dele. Ele tentou agir da maneira dele. Ele tentou caminhar do jeito que ele achava que tinha que caminhar. Mas agora, mediante ao processo que ele passou, ele reconheceu que ele não é nada. Ele reconheceu que se não é o Senhor na vida dele, ele não pode dar um passo sem a orientação do Senhor. Nessa noite, é noite de reconhecimento. Vasos que estão aqui nesta noite, o oleiro é o dono de tudo. É Ele quem faz, é Ele quem molda, é Ele quem lapida, é Ele quem transforma, é Ele que faz tudo de acordo com a vontade dEle. Porque dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. O oleiro agora faz de acordo com a vontade dele. Sabe o que acontece com o vaso? Há uma mudança imediata, uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de caráter. Agora, ele não é mais pequeno mediante as situações. Agora, ele não se contamina com coisas pouquinhas, sabe? Não. Agora ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Agora ele perdoa mais fácil. Agora ele ajuda mais. Agora ele entende mais. Agora ele dá mais suporte. Porque agora não vive mais ele. Porque agora Cristo vive na vida dele. Agora o vaso é conforme o Senhor quer. E agora esse vaso, ele não pode continuar vazio. Agora ele está pronto para receber o azeite do Senhor.
Agora ele já entendeu que ele tem que se posicionar. Agora ele já entendeu que ele precisa ser obediente. Agora ele já entendeu que um processo é necessário na vida dele e que ele não está só em meio ao processo. Agora ele entende que não vive mais ele, mas Cristo vive na vida dele, e através disso o avivamento chega de maneira completa para a vida do vaso. Fica de pé comigo. Aleluias. Todas as fases são necessárias para que o avivamento chegue em sua vida. Não é fácil a busca constante pelo Senhor. Não é fácil você deixar de tomar o seu cafezinho da manhã para jejuar. Não é fácil. Não é fácil você disponibilizar os momentos para ter um relacionamento com Deus. Não é fácil. Mas é necessário. É necessário. Não é fácil. Todas as vezes que você pega a Bíblia, às vezes vem o sono, às vezes vem a abrição de boca, às vezes é telefone que toca, é rede social que você precisa olhar. Meus irmãos, é necessário posicionamento para que o avivamento chegue na tua vida. Eu não vim lá de São Joaquim da Barra até aqui somente para encher linguiça, não, meus irmãos. Eu vim aqui para falar que a palavra de Deus é algo poderoso, que liberta, que transforma, que aviva e que dá o avivamento que nós necessitamos. Vivi, prepara o louvor. Charles Finney, um homem que trouxe um grande avivamento naquela época. No século XIX, ele tem um encontro com o Senhor. Ele busca ao Senhor de uma maneira tão incessante, que o poder que invadia nele transbordava em todos os lugares que ele passava. Durante um culto, na congregação onde ele congregava, o poder desceu de uma maneira tão sobrenatural, que a tua história vai dizer que não houve nenhum naquele momento que não saísse dali cheio da presença de Deus, reconhecendo a soberania do nosso Deus Todo-Poderoso. Na segunda-feira, numa fábrica de tecido, enquanto as mulheres e homens trabalhavam ali, eles começaram a se relembrar do culto de domingo. O coração das pessoas começaram a se encher. E eles começaram então a glorificar o Deus Todo-Poderoso. A biografia vai dizer que Charles Finney chega naquela loja de tecido, aquela fábrica de tecido. Enquanto ele estava ali, o poder de Deus era tão grande que as pessoas não conseguiam trabalhar, porque o movimento preenchia todo o ambiente. E as pessoas começaram a reconhecer que elas não eram nada, que elas precisavam do favor, da graça do Deus Todo-Poderoso. A biografia vai dizer que o supervisor daquela fábrica fecha a fábrica e pede para as pessoas voltarem para casa, porque era mais necessário elas começarem a preencher a vida espiritual delas com o Espírito Santo do que o trabalho. E então vai dizer que durante 6 anos o avivamento pairou sobre aquela cidade, sobre aquelas pessoas, e não houve baile, não houve apresentação de teatro. A presença de Deus foi tão grande, o avivamento foi tão grande, que aquele homem ganhou mais de 100.000 almas para o Senhor Jesus Cristo. Avivamento. Quem sabe você que está aqui nessa noite não é aquele que o Senhor vai levantar na tua cidade. Quem sabe não é dentro da tua casa que tem um ali que Deus vai levantar para ganhar almas para o Senhor Jesus. Mas tudo tem que começar com um. Tem que começar com um. Então seja você aquele que dará lugar ao Espírito Santo de Deus para que o movimento comece. Quem sabe lá na tua casa, quem sabe no teu bairro, onde você passar, as pessoas
olhar, vai falar: aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente, eu não sei o que é, mas há uma presença que preenche o meu coração. Aleluia. Presença do Espírito Santo de Deus. Houve uma escolha de Deus para a tua vida. Assim como Deus escolheu a Jeremias, assim como Deus escolheu o vaso que Ele sabe que Ele pode trabalhar, assim como Deus escolheu a Paulo, Deus também escolhe vocês nessa noite. Aleluia. Homens e mulheres de Deus, o vaso tem que estar desembocado, tem que estar cheio da presença de Deus. E óleo significa consagração, significa bênção, alegria, a presença do Espírito Santo de Deus. Sem obediência não tem relacionamento. Falta óleo, mas tendo óleo tem bênção, tem alegria, tem poder de Deus. E nessa noite o Senhor escolheu para reatar alianças. Quantos aqui nessa noite querem ser cheios da presença de Deus? Posso chamar aqui na frente, pastor? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque o Senhor preparou esse culto para a tua vida. Chega de viver do jeito que você está vivendo, as mesmas coisas de sempre, todo dia protelando. Hoje é o momento de você se levantar. Hoje é o momento de acontecer algo diferente na tua vida. Quem mais? Tem mais? Não tem só essas duas irmãs aqui não. Tem mais gente que Deus chama. Ele te chama porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. Eu sei que daqui desta noite sairão casas transformadas, sairão famílias restauradas, sairão homens e mulheres curados para a glória de Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Eu não merecia, você não merecia, mas há uma graça que foi alcançada, alcançou a nós porque Ele nos ama de maneira infinita. Isso, vem. Isso é posicionamento. Isso é vontade de dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor. Usa a minha vida. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou o teu coração para Jesus? O Senhor te chama também. O Senhor te escolheu também. Se tiver alguém aqui no nosso meio, é a tua oportunidade. Eu não conheço vocês, é a primeira vez que eu estou aqui, mas se queima em teu coração, é o Espírito Santo dizendo: venha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Venha. Tem alguém aqui nessa noite? Se não tem, Deus abençoe vocês. Pode soltar o playback. Comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus tem para você avivamento. Deus tem renovo. Deus tem batismo com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim. O Deus Todo-Poderoso, Ele te escolheu. Não entendo porque me amou. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria
Senhor nesta noite. Oh, aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu merecia era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho, aleluia, me deu. O Espírito Santo de Deus está na casa. Eu não sei se você está sentindo, mas Ele está aqui. Receba, 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 em nome de Jesus. Falta algo Isso, em mim. exalte, glorifique. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. A tua vida pertence ao Senhor Jesus. Tudo que eu A tua tenho, família pertence ao Ele Senhor me Jesus. deu. Receba o renovo da parte de Deus. Renovo para você prosseguir. Renovo dentro da tua casa. Não vai ter divórcio. O filho não vai se perder para as drogas, porque o renovo chega sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, Pai, a cada família, os pastores desta igreja, os irmãos que vieram aqui visitar. Renova, Senhor, a cada dia. Eu sei que está reservado para nós a cada dia um renovo diferente, porque o Senhor é bom. Tu és aquele que nos escolheu. Tu és aquele que conhece a cada um aqui nessa noite. Vai de encontro com as necessidades. Repreenda toda a obra do mal. Repreenda tudo aquilo que não vem de ti. Que haja graça, força na mente, no corpo, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo renovo sobre esta casa, sobre esta cidade, sobre esta família, a Assembleia de Deus. A renovo da parte de Deus, que se estenderá, começando da tua casa e por onde você for, para a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? Vamos louvar? Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei:
A tua família é de Deus. A tua igreja é de Deus. O teu bairro é de Deus. A tua cidade é de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.